Existe um país onde o governo quase não manda. Quem manda são os clãs. Um lugar onde navios atravessam o oceano torcendo para não serem sequestrados por piratas. Onde uma viúva pode ser obrigada a casar com o irmão do marido morto. Onde famílias desmontam a própria casa, colocam tudo em camelos e atravessam o deserto para recomeçar a vida. E onde existe um mercado que vende milhares de camelos toda semana, como se fosse a bolsa de valores do deserto. Esse lugar existe. Fica no Corno da África. E hoje eu vou te mostrar a Somália, um dos países mais misteriosos e incompreendidos do planeta. E quanto mais você descobre sobre esse lugar, mais percebe que o mundo moderno simplesmente nunca chegou aqui. Quando a gente pensa em um país, a gente imagina mais ou menos o mesmo pacote básico: governo, polícia, tribunais, leis, alguém no comando dizendo o que pode e o que não pode fazer. Agora imagina um lugar onde isso simplesmente não funciona direito. Esse lugar existe, e ele fica bem ali no mapa da África, naquela parte que parece um chifre apontando para o mar. Por isso a região ganhou o nome de Chifre da África, e bem na ponta desse chifre fica a Somália. Geograficamente falando, é um dos lugares mais estratégicos do planeta, porque bem ali passam algumas das rotas marítimas mais importantes do mundo. Navios gigantes atravessam aquelas águas todos os dias carregando praticamente tudo que você usa na sua vida: petróleo, carros, eletrônicos, comida, roupas, basicamente metade das coisas que circulam pelo planeta. É como se fosse uma enorme avenida internacional de cargueiros. Só que durante muito tempo, atravessar essa avenida era meio parecido com dirigir numa estrada famosa por assaltos. Porque aquela costa gigantesca, com mais de 3.300 quilômetros de litoral, ficou conhecida por algo que parece história de filme: piratas modernos. Mas calma, a gente já chega nessa parte. Antes disso, tem uma coisa ainda mais curiosa. Quando a maioria das pessoas pensa na Somália, imagina apenas 3 coisas: guerra, caos e piratas. Só que a realidade do país é muito mais complexa e muito mais estranha do que isso. Porque em muitos lugares da Somália, o país não funciona exatamente como um país. O governo existe, claro, tem presidente, tem bandeira, tem ministérios. Mas na prática, em várias regiões, quem realmente manda não é o governo, não é a polícia e nem o exército. Quem manda são os clãs. Agora, imagina uma árvore genealógica, mas gigantesca, tipo aquelas famílias que quando fazem reunião de Natal precisam alugar um estádio inteiro. Os clãs somalis funcionam mais ou menos assim: grandes famílias ancestrais que existem há séculos e que se dividem em subclãs, famílias menores e alianças. E essas estruturas organizam praticamente tudo na vida das pessoas: quem pode usar certas terras, quem resolve brigas, quem protege quem negocia com quem e até quem pode casar com quem. Por isso existe uma pergunta muito comum na Somália que pra gente pode parecer estranha. Antes de perguntar de que país você é, muitas vezes a pergunta é outra: de qual clã você vem? Porque ali essa resposta pode dizer muito mais sobre você do que qualquer passaporte. Pode definir se alguém vai confiar em você, se vai negociar com você, ou até quem vai te defender se alguma confusão acontecer. Existe até um sistema tradicional de leis chamado Shir, um conjunto de regras antigas que existe há séculos e que os anciãos dos clãs usam para resolver disputas. Ou seja, em vez de tribunal, muitas vezes quem decide os conflitos são os líderes das famílias. Para quem vive em cidades cheias de burocracia, cartório, documentos e formulários, isso parece coisa de outro século. Mas na Somália, esse sistema ajudou a sociedade a continuar funcionando mesmo quando o país passou por guerras, crises e governos fracos. Ou seja, enquanto em muitas partes do mundo o Estado controla tudo, na Somália muitas vezes quem realmente manda ainda é a família. E quando você começa a entender isso, percebe que está olhando para uma das sociedades mais diferentes do mundo moderno. Um lugar onde, em muitos aspectos, a vida ainda gira em torno de tradição, sobrevivência e lealdade ao clã. E a partir daqui, a história da Somália começa a ficar ainda mais curiosa. Porque existe um detalhe que quase ninguém imagina: em muitas partes do país, as cidades simplesmente desaparecem do mapa. E agora eu te mostro por quê. Imagina você acordar de manhã, tomar um gole de água. Se tiver água, olhar para sua casa e pensar: deu, acabou. Hoje a gente vai embora. Só que você não chama caminhão de mudança, não empacota sofá, não reclama com o síndico e não posta story chorando. Você faz uma coisa muito mais simples e muito mais insana.
você desmonta sua casa inteira, amarra tudo em cima de camelos e some no deserto. Sim, some! E é por isso que, em algumas regiões da Somália, as cidades não são exatamente cidades, são acampamentos vivos. Lugares que existem por um tempo e depois desaparecem como se nunca tivessem estado ali. Porque uma parte enorme da população somali ainda vive de um jeito que o mundo moderno quase esqueceu que existe, o nomadismo. E quando você é nômade, seu endereço não é uma rua. Seu endereço é uma equação básica, quase humilhante de tão simples: água mais pasto mais sorte. Se tem água e tem pasto, você fica. Se a água some e o pasto vira pó, você vai embora. Não tem debate, não tem prefeitura, não tem vamos esperar o governo ajudar. No deserto, ou você se move, ou você vira estatística. E aí entra a parte que parece cena de documentário antigo, só que acontece hoje, em 2026, enquanto você está aí reclamando que o Wi-Fi caiu. As famílias começam a se preparar e o processo é rápido, porque as casas já são feitas para isso. Elas usam uma estrutura tradicional chamada acal, uma casa leve de madeira, fibras e tecidos, montada para ser desmontada em horas. Não é cabana fixa, é tipo uma casa modo acampamento premium, só que sem glamour e com risco real de morrer de sede. Então acontece uma coisa surreal. O que parecia uma vila, vira nada. Não sobra prédio, não sobra parede, não sobra bairro, sobra poeira e pegada. As mulheres organizam os tecidos e as estruturas. Os homens amarram tudo nos camelos. As crianças vão junto, os idosos vão junto, e os rebanhos vão na frente, porque no fundo é isso que decide tudo. E aqui vem o detalhe que muda a sua visão da Somália. Os animais são o banco da família. Camelo é leite, transporte e status. Cabra é comida. Rebanho é sobrevivência. É o salário da casa andando com 4 patas. Então, quando os animais precisam se mover, todo mundo se move. Não existe vou ficar na cidade e trabalhar. A vida é a mesma coisa há séculos, seguir a água e proteger o que te mantém vivo. E isso dá um choque cultural absurdo para quem cresceu em cidade grande, onde você acha que ter estabilidade é ter uma caixa postal e pagar conta de luz. Ali, estabilidade é outra coisa, é saber ler o clima, entender o vento, reconhecer sinais de seca e memorizar rotas invisíveis que passam de pai para filho como se fosse um GPS humano. E quando você entende isso, você percebe por que eu estou dizendo que as cidades desaparecem. Porque não é metáfora. Em algumas regiões do país, uma comunidade inteira pode mudar de lugar. A vila some do mapa e reaparece semanas depois em outro ponto do deserto, onde ainda exista água e pasto. Pra gente, isso parece caos. Mas para eles, isso é sobrevivência inteligente. E tem um lado cruel nisso também, porque quando a seca fica mais longa, quando a chuva falha por meses e meses, essa mudança deixa de ser opção e vira fuga. Aquele deslocamento que parecia tradição vira desespero. E aí você entende uma coisa: a Somália é um país onde a geografia manda mais que o governo. Onde a natureza tem voto, tem poder e tem controle total sobre a vida de milhões de pessoas. E sabe o que é mais louco? Enquanto essas comunidades se movem com as casas nas costas, existe um objeto ali que vale mais do que muita moeda no mundo. Um bicho, na verdade, o camelo. Por isso eu vou te levar para um lugar que parece impossível. Um mercado onde milhares de camelos são vendidos toda semana, como se fosse a bolsa de valores do deserto. E aí você vai entender por que, na Somália, ter camelo não é só ter animal, é ter poder. Imagina um mercado gigantesco, cheio de gente gritando, negociando, levantando poeira, e no meio disso tudo, milhares de camelos andando para todos os lados. Sim, camelos. Não estou falando de meia dúzia de animais para turistas tirarem foto. Estou falando de milhares. Existe uma cidade chamada Burao, na região da Somalilândia, onde funciona um dos maiores mercados de camelos do planeta. Em certos dias da semana, mais de 10.000 camelos podem aparecer ali para serem vendidos. É como se fosse uma bolsa de valores do deserto. Só que em vez de ações da Apple ou da Tesla, o que sobe e desce de preço são camelos. E pode acreditar, tem camelo ali que vale mais do que muito carro. Dependendo da raça, da idade e da capacidade de produzir leite, um único animal pode custar milhares de dólares. Alguns chegam a valer mais de 10.000 dólares, especialmente os usados para a reprodução. Porque na Somália, camelo não é apenas um animal. Ele é transporte, comida, leite e status social ao mesmo tempo. O leite de camelo, por exemplo, é uma parte essencial da alimentação em muitas regiões do país.
Ele pode ser consumido fresco, fermentado ou usado em várias preparações tradicionais. E além disso, camelo também funciona como moeda social. Em algumas comunidades, quando acontece um casamento, a família do noivo precisa entregar camelos para a família da noiva como parte do acordo. Em disputas entre clãs, compensações também podem ser pagas em camelos, ou seja, ali o camelo não é só riqueza. Ele é a própria economia andando sobre 4 patas. Agora, imagina o caos organizado que vira esse mercado. Homens puxando cordas, camelos berrando, negociadores discutindo preços, caminhões chegando para transportar animais, poeira subindo no ar e, no meio disso tudo, negócios milionários acontecendo no meio do deserto. E a parte mais impressionante é que muitos desses animais nem ficam na Somália. Uma boa parte deles acaba sendo exportada para países do Oriente Médio, principalmente para lugares como Arábia Saudita, Emirados Árabes e Omã, onde camelos são muito valorizados para consumo de carne e também para corridas tradicionais. Ou seja, aquele mercado no meio do deserto faz parte de um comércio internacional gigantesco. É uma cena que parece saída de 1000 anos atrás, mas que continua acontecendo hoje. E quando você vê isso, começa a entender uma coisa curiosa sobre a Somália. Enquanto algumas economias do mundo giram em torno de bancos, bolsas e criptomoedas, em algumas partes da Somália, a economia ainda gira em torno de algo muito mais simples: rebanhos. Mas se os camelos representam riqueza no interior do país, tem um lugar na Somália onde outra coisa trouxe dinheiro rápido e extremamente perigoso: o mar. E é aí que começa uma das histórias mais famosas e mais assustadoras da Somália, a história dos piratas modernos. Agora deixa eu te levar para um lugar que ajudou a colocar a Somália no noticiário do mundo inteiro: o mar. Porque bem ali, na frente do país, passa uma das rotas marítimas mais movimentadas do planeta. Todos os dias, navios gigantes cruzam aquelas águas carregando praticamente tudo que o mundo consome: petróleo do Golfo, eletrônicos da Ásia, carros, comida, matéria-prima. É como se fosse uma autoestrada global flutuando no Oceano Índico. Estamos falando de cargueiros do tamanho de prédios, alguns com centenas de metros de comprimento. Verdadeiras cidades de aço navegando lentamente pelo mar. E é aí que entra uma cena que parece absurda. Esses navios gigantes às vezes tinham medo de barquinhos minúsculos. Sim, barquinhos. Porque durante muitos anos a costa da Somália ficou famosa por algo que parecia coisa de filme de ação: piratas modernos. Mas esquece aquela imagem de pirata com tapa-olho, papagaio no ombro e espada enferrujada. Aqui a história é outra. Estamos falando de lanchas rápidas com motores potentes, GPS, rádio e homens armados com fuzis automáticos. A estratégia era simples e ao mesmo tempo assustadora. As lanchas se aproximavam rapidamente do cargueiro no meio do oceano. Usando escadas ou cordas, alguns homens tentavam subir a bordo enquanto o navio ainda estava em movimento. Parece impossível, mas aconteceu várias vezes. E em alguns casos, eles conseguiam. Um dos episódios mais famosos aconteceu em 2009, quando piratas somalis sequestraram o cargueiro americano Maersk Alabama. O capitão do navio, Richard Phillips, acabou sendo feito refém e passou dias em uma pequena embarcação no meio do mar enquanto o mundo inteiro acompanhava o caso. A história ficou tão famosa que virou filme de Hollywood, Capitão Phillips, estrelado por Tom Hanks. Mas tem um detalhe nessa história que quase nunca aparece nas manchetes. Para muitas comunidades costeiras da Somália, a pirataria não começou exatamente como um grande plano criminoso. Começou como desespero. Durante anos, barcos estrangeiros começaram a pescar ilegalmente nas águas da Somália. Grandes frotas industriais de outros países simplesmente apareceram e começaram a retirar toneladas de peixe sem qualquer fiscalização. Imagina viver da pesca, depender totalmente do mar e de repente ver navios gigantes levando tudo. Alguns relatos dizem que, além da pesca ilegal, empresas estrangeiras também despejaram lixo tóxico na costa somali durante o caos político dos anos 90, quando praticamente não existia governo para controlar nada. Para muitas comunidades locais, aquilo parecia um saque silencioso, então alguns pescadores começaram a reagir. No início, a ideia era interceptar navios estrangeiros e cobrar uma espécie de taxa para deixá-los passar. Eles diziam que estavam defendendo o próprio território. Só que com o tempo essa história saiu do controle. O que começou como reação virou negócio. Grupos armados começaram a se organizar.
surgiram redes de apoio em terra e os sequestros passaram a gerar resgates milionários. Em alguns casos, empresas de navegação pagavam milhões de dólares para recuperar navios e tripulações. Foi assim que a costa da Somália ganhou fama mundial como uma das áreas mais perigosas do oceano. Nos anos 2000, algumas rotas marítimas começaram até a ser desviadas para evitar aquela região. Hoje, a pirataria diminuiu bastante, principalmente por causa da presença de navios militares internacionais e medidas de segurança mais rígidas nos cargueiros. Mas essa história revela algo importante sobre a Somália. Muitas vezes, quando você vê algo aparentemente absurdo acontecendo em um lugar, por trás daquilo existe uma explicação muito mais simples. Não é sempre sobre vilões de filme. Às vezes é apenas gente tentando sobreviver em um país onde quase nada funciona como deveria. E quando você começa a entender isso, percebe que a história da Somália é muito mais complexa do que as manchetes costumam mostrar, mas o mar não é a única coisa que define a vida nesse país. Porque no interior da Somália, existe outro elemento que manda mais do que qualquer governo, mais do que qualquer economia: o deserto. E é ele que decide onde as pessoas podem viver ou se precisam ir embora. Agora tem uma tradição na Somália que costuma deixar muita gente de fora completamente confusa. Daquelas coisas que, quando você escuta pela primeira vez, a reação imediata é: peraí, como assim? Porque em algumas comunidades do país existe um costume antigo chamado levirato. O nome parece complicado, mas a ideia é direta. Em certas situações, quando um homem morre, a viúva pode acabar se casando com o irmão do marido que faleceu. Sim, o irmão. Para quem cresceu em sociedades modernas, onde casamento é visto quase sempre como uma escolha individual baseada em romance, isso soa extremamente estranho. Mas dentro da lógica dessas comunidades, a história é bem diferente. Em muitas regiões da Somália, principalmente nas áreas rurais ou nômades, a vida pode ser bastante dura. Perder o marido, em alguns casos, não significava apenas perder um companheiro. Podia significar perder proteção, recursos e sustento. Porque em sociedades tradicionais, especialmente em ambientes difíceis como o deserto, a sobrevivência depende muito da estrutura familiar. Então, essa tradição surgiu como uma forma de manter a viúva dentro da rede de proteção da própria família do marido. A ideia era evitar que ela ficasse desamparada. Quando o irmão do falecido assumia esse papel, várias coisas eram preservadas ao mesmo tempo. Os filhos continuavam dentro da mesma família, os bens não se dispersavam entre clãs diferentes, e a viúva continuava protegida pela mesma comunidade. Ou seja, dentro dessa lógica cultural, o casamento não era apenas um relacionamento entre duas pessoas. Ele funcionava também como uma espécie de sistema social de segurança. Agora, claro, isso não acontece da mesma forma em todo o país. Nas cidades maiores da Somália, como Mogadíscio ou Hargeisa, esse costume vem diminuindo bastante com o tempo, principalmente com a influência da vida urbana e mudanças sociais. Mas em algumas comunidades mais tradicionais, ele ainda existe. E é justamente esse tipo de costume que mostra uma coisa interessante sobre o país. Quando você olha de fora, pode parecer algo estranho ou difícil de entender. Mas dentro do contexto dessas sociedades, muitas tradições surgiram como respostas práticas a problemas muito reais. Ambiente duro, economia instável, comunidades que dependem da cooperação entre famílias para sobreviver. E quando a vida funciona dessa maneira, os laços entre famílias acabam se tornando mais importantes do que muitas regras modernas. É por isso que em várias partes da Somália, casamento não é apenas sobre amor. Também pode ser sobre aliança, proteção e sobrevivência. E quanto mais você aprende sobre essas tradições, mais percebe que a Somália é um país cheio de contrastes, um lugar onde práticas muito antigas ainda convivem com o mundo moderno. E isso fica ainda mais evidente quando você olha para outro fator que domina a vida no país, o clima. Porque na Somália, muitas vezes não é a política que decide o futuro das pessoas. É o deserto. Agora tem uma coisa sobre a Somália que pouca gente entende de verdade. Ali, quem manda mesmo não é o governo, não é a polícia, não é a economia. Quem manda é o clima. Porque grande parte do território da Somália é formada por regiões áridas ou semiáridas. Em muitos lugares, o calor passa fácil dos 40 graus Celsius durante o dia. Em certas áreas do interior, como Mudug, Galguduud e partes do Ogaden, a temperatura pode chegar perto dos 45 ou até 50 graus em períodos mais extremos.
É aquele tipo de calor em que o ar parece sair de um secador gigante ligado na sua cara. Agora imagina viver assim todos os dias. E não é só o calor. A chuva ali é imprevisível. Existem épocas em que ela simplesmente não aparece por meses, às vezes por anos seguidos. E quando isso acontece, o impacto não é pequeno. Rios começam a secar, poços desaparecem, o pasto vira pó, e quando o pasto desaparece, os animais começam a morrer. Para muitas famílias somalis, isso é devastador, porque em várias regiões do país a economia gira em torno da criação de animais. Camelos, cabras, ovelhas, são eles que garantem leite, comida e renda. Então, quando a seca chega, ela não afeta só a paisagem, ela ameaça a sobrevivência de comunidades inteiras. Nos últimos anos, por exemplo, secas prolongadas atingiram grandes áreas do país. Em 2022 e 2023, uma das piores crises climáticas em décadas deixou milhões de pessoas enfrentando escassez de água e alimento. Algumas famílias perderam praticamente todo o rebanho. E quando isso acontece, não existe plano B. O que resta muitas vezes é abandonar a área e tentar sobreviver em outro lugar. É por isso que o deserto tem tanto poder ali. Ele decide quando as pessoas precisam se mover, decide quando uma comunidade inteira precisa procurar outro lugar para viver. E às vezes decide até quando uma região inteira precisa ser abandonada temporariamente. Para quem vê de fora, parece uma vida extremamente dura. E de certa forma é mesmo. Mas ao mesmo tempo existe algo impressionante na forma como essas comunidades aprenderam a viver nesse ambiente ao longo de séculos. Muitas rotas de migração dos rebanhos seguem caminhos que já são conhecidos há gerações. Os mais velhos sabem onde existem poços antigos, onde o pasto costuma resistir mais tempo e em que direção procurar água quando a seca aperta. É um conhecimento que não está em livros, está na memória das pessoas. Passado de pais para filhos, como um mapa invisível do deserto. E talvez essa seja uma das coisas mais fascinantes da Somália. Mesmo em um dos ambientes mais difíceis do planeta, milhões de pessoas continuam encontrando maneiras de viver ali, adaptando-se ao calor, às secas e às mudanças da natureza, porque naquele lugar existe uma regra simples que vale mais do que qualquer lei escrita: quem entende o deserto, sobrevive. Quem não entende, dificilmente fica muito tempo. A Somália é um daqueles lugares que fazem a gente perceber uma coisa curiosa sobre o mundo. Enquanto algumas partes do planeta vivem cercadas de tecnologia, arranha-céus e internet rápida, existem lugares onde a vida ainda gira em torno de clãs, tradição e sobrevivência no deserto. Um país difícil, cheio de contrastes, mas também cheio de histórias que quase ninguém conhece. Agora eu quero saber de você. Se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo, Somália, só para eu saber quem assistiu até o final. E aproveita também para clicar no vídeo que está aparecendo na tela agora, porque nele você vai conhecer outras culturas e lugares surpreendentes pelo mundo. Te vejo lá!